E aí pessoal, bom dia nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem pessoal, a gente vai fechar a primeira parte de cinemática, tá? A gente começou o estudo da cinemática trabalhando aquela ideia de posição. Depois a gente viu velocidade. E agora a gente vai fechar esse primeiro bloco com aceleração. Ok? Então vejam só. Imagina aqui, ó. Você tem aqui uma estrada, cidade A, cidade B. Então um móvel vai sair da cidade A até a cidade B com a velocidade de 90 metros por segundo. Se ele se desloca da cidade A até a cidade B, ele vai decorrer um tempo, vamos dizer que o tempo foi de, vou colocar aqui 9 segundos, certo? Então a relação de velocidade com o meu intervalo de tempo é o que a gente chama de aceleração. Então a aceleração vai ser a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ok? Então aqui nesse exemplo, qual foi a minha variação de velocidade? Minha variação de velocidade foi de 90. E eu fiz esse percurso num tempo de 9 segundos. Então eu tenho que a aceleração vai ser quem? 90 dividido por 9. Então eu vou ter uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então observem aqui um detalhe. Do Sistema Internacional de Medida, no Sistema Internacional de Medida, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, ok? Então, se tua velocidade for dada em quilômetros por hora, automaticamente você vai ter que transformar essa velocidade para metros por segundo, porque no Sistema Internacional a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, ok? Graficamente falando, a gente tem aqui, ó, velocidade por tempo, ok? Então esse é o movimento. Vamos criar aqui uma tabela. Por exemplo, velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Então vamos lá. Para 1 segundo, a minha velocidade é de 5 metros por segundo. Para 2 segundos, a minha velocidade é de 10 metros por segundo. Para 3 segundos, a minha velocidade é de 15 metros por segundo. Então eu criei aqui uma tabela, certo? Então a gente vai pegar essa tabela e vai colocar aqui no gráfico. Então qual foi o meu tempo? 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos, ok? Para 1 segundo, qual foi minha velocidade? 5. Aí eu venho aqui, ó, coloco 5. Aí ligo esses dois pontos. Para 2 segundos, 10. Aí eu venho aqui, ó, coloco 10 e ligo esses dois pontos. E para 3 segundos, minha velocidade é de 15. Eu venho aqui e coloco 15
e ligo esses dois pontos. E aqui a gente traça a reta. Ok? Então observem que o gráfico da aceleração, eu vou colocar aqui gráfico, velocidade por tempo, que corresponde à aceleração, ele se comporta dessa maneira. Ou seja, é uma reta, consequentemente, se é uma reta, é uma equação do primeiro grau, ok? Esse movimento aqui, como no decorrer do tempo ele está aumentando a sua velocidade, esse movimento a gente chama de movimento acelerado, tá certo? Então, basicamente, a aceleração, a gente vai precisar disso aqui para resolver as questões do livro de vocês, tá ok? Então, agora na segunda parte da aula, a gente vai resolver algumas questões do livro. Eu não vou resolver tudo. Então, o que eu não resolver, eu vou deixar para que vocês tentem resolver em casa. E na próxima aula a gente responde. Tá ok? Então, vamos lá. Eu selecionei aqui a questão da página 48. Então, eu tenho lá, página 48. A questão é a questão 7. Então, a questão 7 diz o seguinte: Irã estava encostado a uma parede da sala, em repouso, quando decidiu mover-se até a geladeira para pegar um copo de água. Ao chegar à geladeira, sua velocidade era, então, a sua velocidade era de 1,2 metros por segundo, ok? Sabendo que seu movimento durou 5 segundos, então meu intervalo de tempo foi de 5 segundos, aí ele pergunta, indique qual foi sua aceleração nesse percurso. Então a minha aceleração a gente não tem. Então como é que a gente calcula a aceleração? A aceleração vai ser velocidade, a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Então a aceleração vai ser igual. Qual foi a minha variação de velocidade? 1,2. Então fica 1,2 dividido por meu intervalo de tempo, que foi de 5 segundos, dividido por 5. Então eu tenho uma aceleração de quanto? Se a gente fizer essas contas aí, a gente vai encontrar exatamente 0,24 a unidade de medida metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Então, uma aplicação direta de fórmula, tá? Não tem grandes problemas. Então, só a gente memorizar a fórmula, é só a gente perceber a unidade de medida. Eu apaguei aqui, foi mal. E só a gente saber a questão do gráfico. Então vamos para a próxima questão. A questão que eu selecionei foi a questão 8. Questão 8. Questão 8 diz o seguinte: dois carros partem ao mesmo tempo de um sinal de trânsito no qual estavam parados. Então eu tenho aqui, ó, um sinal de trânsito. Eu tenho aqui dois carros, carro A e carro B. Certo? Após 5 segundos, a velocidade do carro A, então, ó, decorrido 5 segundos, a velocidade do carro A é de 21 metros por segundo. E a velocidade do carro B
a velocidade do carro B é de 72 km por hora. Isso no mesmo intervalo de 5 segundos, no mesmo intervalo de tempo. Observem o seguinte: o carro A tem velocidade de 21 metros por segundo. O carro B tem uma velocidade de 72 km por hora. Só que aqui a minha unidade é km por hora. Eu tenho que transformar para metros por segundo. Então o que é que eu faço? Eu divido por 3,6. Logo, eu tenho uma velocidade de quanto? De 20 metros por segundo. Ok? A gente tem que transformar km por hora para metros por segundo. Como é que a gente faz isso? É só dividir por 3,6. Então agora a gente vai calcular a velocidade, a aceleração de cada um. A aceleração vai ser quem? ΔV sobre ΔT. Isso para o carro A. Então a aceleração vai ser de quanto? 21 dividido para 5. Então eu vou ter uma aceleração de 4,2 metros por segundo ao quadrado. Isso para o carro A. Vou fazer aqui para o carro B. Para o carro B, eu tenho que a aceleração é igual a variação da velocidade pela variação do tempo. Então eu tenho que a aceleração, qual é a velocidade do carro B? 20. Então fica 20 dividido pelo meu intervalo de tempo, que é 5. Então a minha aceleração, 20 dividido por 5, vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Isso para o carro B. Ele pergunta: sabendo que seu movimento brusco, indique qual foi sua aceleração. Qual dos carros possui maior aceleração? Então, qual dos dois carros possui maior aceleração? É o carro A. Então, aqui, ó, maior aceleração é o carro A. Ok? Beleza, então. Então, vamos dar continuidade à resolução de questões. Lembrando a vocês que quanto mais exercício a gente fizer, melhor será. Não é? Quanto mais exercício a gente fizer, melhor será. Por quê? Porque tanto física como matemática como química são disciplinas que requerem um raciocínio maior. Então, quanto mais exercício vocês fizerem, não só do livro de vocês, mas de outros livros, melhor será. Então, vamos lá. Aí a gente tem aqui, eu vou pular para a página 51. Vou apagar tudo. Então a gente vai aqui para a página 51, que é uma boa ideia. Página 51, questão 11. A questão 11 diz o seguinte: uma escada rolante de 6 metros de altura. Então a gente tem aqui, ó, uma escada rolante lembrando que eu não sou muito bom de desenho. Essa escada rolante tem 6 metros de altura e ela tem um comprimento de 8 metros. Então, daqui para aqui, ela tem 8 metros. Então, a pergunta é o seguinte:
Uma escada rolante de 6 metros de altura e 8 metros de base transporta uma pessoa da base até o topo. Então eu tenho uma pessoa aqui que vai ser transportada da base até o topo. Ela vai chegar até aqui. Certo? Esse transporte leva um tempo, um intervalo de tempo de 20 segundos. Certo? Aí ele pergunta: qual a velocidade média dessa pessoa? E ele quer em metros por segundo. Pessoal, essa questão é uma questão que vai requerer de vocês um conhecimento de matemática, naquela parte de triângulo retângulo. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo. Certo? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um cateto, outro cateto, e esse lado maior a gente chama de hipotenusa, que é justamente a distância daqui até aqui. Então, como eu não sei a distância da pessoa da base até o topo da escada rolante, eu vou chamar de x. Quanto é que vale a altura? 6. Quanto é que vale o comprimento? 8. 8 metros e 6 metros. Então eu vou usar o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? O cateto ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos, ou seja, 8 mais 6 ao quadrado. Então esse é o quadrado e esse é o quadrado. Então x ao quadrado vai ser igual, quem é 8 ao quadrado? É 8 vezes 8, que dá 64. Quem é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6, que dá 36. Então x ao quadrado vai ser igual 64 mais 36 vai dar 100. Qual o inverso da potência? É a raiz quadrada. Então x vai ser igual a raiz quadrada de 100. Logo x vai ser igual a 10 metros. Então eu encontrei essa distância daqui até aqui. Então agora eu posso calcular a minha velocidade. Então eu tenho que velocidade média vai ser igual a ΔS sobre ΔT. A minha velocidade média vai ser de quanto? ΔS é justamente daqui para aqui, que a gente chamou de x. E quanto é x? 10. Então fica 10 dividido. Qual foi o meu intervalo de tempo? 20. Então cancelo 0 com 0. A minha velocidade média vai ser de 0,5 metros por segundo. Então está aqui a minha velocidade média. Velocidade muito baixa, né? Isso na prática a gente percebe, porque as escadas rolantes são extremamente lentas. Daí a sua velocidade ser tão baixa. Certo? Aí, continuando, eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Tá? Então vejam só. Página 51. Página 51. Exercícios. Questão 9. Questão 10. Questão 12. Ok? Então façam essas 3 questões aqui. E na próxima aula a gente resolve. Um abraço a todos e fiquem em casa.